Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente isto que Jesus nos ensina, nos esclarece acerca desta necessidade do conhecimento da verdade para nos tornarmos livres. E é por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos. Agradecemos imensamente a Deus, em primeiro lugar e acima de tudo, pela graça da vida. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, usando este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico para trabalharmos a nossa melhoria, o nosso despertar espiritual. Gratidão a Deus por sua bondade, misericórdia, amor, justiça, tudo ao infinito. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo. E é exatamente por isto e para isto que Jesus nos deixou este legado maravilhoso que conhecemos com o nome de Evangelho, este fabuloso código pedagógico. Gratidão a Ele. Aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. Conforme havíamos dito, é com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo. Hoje refletiremos com base em mais uma questão de O Livro dos Espíritos, questão número 409, e estamos estudando acerca do sono e os sonhos. Mais especificamente, o capítulo de número 8 do livro 2º, lembrando que este capítulo número 8 tem como título Emancipação da Alma. Então, o sono e os sonhos, emancipação parcial da alma. E neste questionamento número 409, Kardec quis saber dos espíritos amigos o seguinte: frequentemente, em um estado que não é ainda de sonolência completa, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apreendemos os mais minuciosos detalhes. É isso um efeito da visão ou de imaginação? Então aqui Kardec fez uma consideração, uma afirmativa de que quando estamos ali em repouso, já com os olhos fechados, mas ainda não dormindo completamente, apenas ali numa leve sonolência, por vezes vemos imagens, conforme aqui ele diz, imagens ou figuras das quais apreendemos os mais minuciosos detalhes. Neste caso, estas imagens que vemos é o efeito ou fruto de visão
ou apenas criação da nossa mente, imaginação? E os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: estando o corpo entorpecido, ou seja, ali naquela leve sonolência, o espírito procura quebrar seus grilhões. É aí que ele se transporta e vê. Então o espírito se transporta e vê. Se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Mas como está apenas um leve entorpecimento, isso ainda não é um sonho. Assim afirmam e esclarecem os espíritos amigos. E assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 409 de O Livro dos Espíritos, acerca do sono e os sonhos, emancipação da alma, que é o que estamos estudando. E na sequência, para entendermos e compreendermos, e também apreendermos um tanto mais acerca deste assunto, seguiremos com as nossas reflexões agora com Miramês, Filosofia Espírita. E conforme havíamos dito no nosso último encontro, hoje, os comentários da questão número 409, ele está em um novo volume da coletânea Filosofia Espírita. Então hoje iniciaremos o volume de número 9. Volume de número 9, o capítulo de número 1. Mas antes de iniciarmos estas reflexões, que são os comentários de Miramês, neste volume número 9, e comentários à questão número 409, é importante lembrarmos o prefácio. O prefácio deste volume número 9, conforme todos o que nós já estudamos até agora, todos os prefácios dos volumes que compõem a coletânea Filosofia Espírita são de autoria do espírito Bezerra de Menezes. E o prefácio do volume número 9 foi recebido mediunicamente por João Nunes Maia, através do espírito de Bezerra de Menezes, no dia 12 de dezembro do ano de 1986. 1986, exatamente em um mês de dezembro, como nós nos encontramos. Então, assim, Bezerra de Menezes teceu vários comentários acerca da doutrina espírita, acerca desta coletânea Filosofia Espírita, e destacamos alguns para comentarmos aqui de uma forma rápida, antes dos comentários de Miramês, a questão que estamos estudando hoje. Então, Bezerra de Menezes diz da seguinte maneira acerca da doutrina espírita, que a doutrina espírita é uma prova do cumprimento da palavra do Mestre Jesus, quando disse que enviaria outro Consolador. Eis aí o Consolador prometido pelo Cristo de Deus a todas as criaturas humanas da terra. Estamos esperando que a humanidade acorde do sono milenar e viva em espírito e verdade. Precisamos acordar deste sono milenar para vivermos em espírito e verdade. Somos todos iguais na igualdade da fé, do amor e da caridade, porque a destruição dos semelhantes, as guerras fratricidas, estão cansando o mundo e fazendo sofrer mais os homens,
e os próprios espíritos ligados à terra por amor, por laços que os prendem, marcando a sensibilidade dos seus corações. Se guerras resolvessem os problemas das criaturas humanas, não haveria mais sofrimento entre os seres humanos. Os dramas a que precisamos, ou que presenciamos até hoje, vergastam mais os sofrimentos, ou seja, aumentam mais o sofrimento ao invés de resolver, e fazem chorar os espíritos sensíveis de coração. Então aqui Bezerra de Menezes, se dirigindo a nós aqui na Terra, em 1986, ele já nos falava, e nos fala, conforme aqui o registro, acerca do nosso comportamento aqui na Terra. Ele fala acerca das guerras, que as guerras não resolvem problema nenhum. As guerras criam mais problemas entre nós. Então assim, Bezerra de Menezes acrescenta: Jesus disse certa feita: não vim para os sãos, conforme anotações de Mateus no capítulo 9, versículo de número 10. Ele, o mestre dos mestres, veio à terra e continua dando assistência para os enfermos. Não vim para os sãos. Então aqui Jesus afirma que ele, na condição de médico dos médicos, veio à terra para todos nós que ainda nos encontramos adoentados ou adoecidos, espiritualmente falando, e essas mazelas refletindo no nosso corpo físico. Sendo assim, a doutrina espírita, nas claridades em que se encontra, ensina que fora da caridade não há salvação. Batalhemos nessa caridade em todos os seus aspectos para que ela possa despertar as criaturas humanas. E mais adiante, Bezerra de Menezes fala: vejamos o que diz Paulo, o apóstolo, na sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo de número 1. Então Paulo diz da seguinte maneira: acolhei aquele que esteja débil em sua fé, não porém para discutir opiniões. Então aqui Paulo nos esclarece que aquele ou aquela que se encontra debilitado ou debilitada na sua fé precisa ser acolhido ou acolhida, não para discutir opiniões, mas para ser ajudado ou ajudada. Exatamente isso que Bezerra de Menezes diz na sequência: ajudemos os sofredores a ter paciência, a aumentarem a fé e a esperança, não para impor os nossos pensamentos, mas para acolhê-los para a alegria e para o amor, deixando nos corações dos que sofrem a paz e a tranquilidade. Acolhei ao que é ou que esteja débil em sua fé, não para discutir opiniões, mas para ajudá-lo. Agradeçamos, diz Bezerra de Menezes, agradeçamos a Deus e ao Cristo o trabalho do Espiritismo com Jesus, que ele servirá sempre de instrumento para a grande esperança, depois das confusões que haverão de vir como somatório de todas as divergências nascidas da ignorância dos povos. Mas, como sempre, é Jesus que se encontra no leme da embarcação terrena. Não temos dúvidas de que
nos salvaremos todos, volvendo para os seus braços amorosos e santos. Então, assim, Bezerra de Menezes nos lembra que nós não estamos, nunca estivemos, não estamos e jamais estaremos abandonados. Que Jesus, na condição de condutor desta embarcação terrena, ele continua firme no leme. Então, assim, fechamos este parêntese com estas palavras do Espírito Bezerra de Menezes, para, na sequência, iniciarmos os comentários de Miramês à questão número 409, em que Miramês começa da seguinte maneira: as imagens que se percebem estando o corpo em estado de torpor ocorrem pela dilatação visual da alma. Dilatação visual da alma, quando ela percebe com mais nitidez o mundo espiritual que o rodeia ou que a rodeia. Quando não há entorpecimento do corpo e evidenciam-se os dons espirituais, é que a criatura é dotada de vidência ou clarividência, ao passo que no estado de relaxamento todas as criaturas podem perceber imagens por estarem mais diretamente no mundo espiritual. Tudo isso é uma amostra espiritual de que existe a continuação da vida que todos podem perceber, sendo assim um dom generalizado. É bênção de Deus aos seus filhos do coração. Então aqui Miramês nos lembra mais uma vez acerca desta prova de continuidade da vida. Porque a vida não cessa jamais. A vida continua sempre. O espírito continuará vivendo. Nós continuaremos vivendo. Nós seguiremos a nossa trajetória evolutiva. Nós seguiremos a nossa trajetória rumo à perfeição, conforme nos lembra Jesus. Perfeição relativa. Porque perfeição absoluta só a Deus, nosso Pai, pertence. E aí Miramês acrescenta: importa dizer, ou seja, é importante dizer, que a vida é fonte de pesquisa contínua, que todas as criaturas podem realizar de acordo com as possibilidades que já dominam no campo da evolução espiritual. Podemos e devemos analisar todos os dias os fenômenos que acontecem nos caminhos, e assim veremos, pelos métodos naturais, que todos podem alcançar. Então, assim, Miramês, neste item, neste parágrafo, ele nos lembra que importa dizer que a vida é fonte de pesquisa contínua, que todas as criaturas podem realizar de acordo com as possibilidades que já dominam no campo da evolução espiritual. Então, assim, aqui nós nos encontramos realizando mais este processo de aprendizado, mais este processo de estudo, de abertura mental. E aí ele diz na sequência que a vidência é um dom comum a todas as almas encarnadas. Sempre em estado de silêncio, podem-se observar imagens, vulto dos quais às vezes não se pode registrar as transmissões mentais. Isso requer outro dom mais especial que se chama que se chama audição, e divide em duas etapas ou formas. A que se ouve dentro da cabeça
a telepatia, ou seja, a telepatia, aquilo que ouvimos dentro da nossa cabeça, e os sons registrados pelos ouvidos, que é a audição espiritual. Então, assim, Miramês nos chama a atenção e nos esclarece acerca deste assunto, acerca do ver e do ouvir, e que às vezes imaginamos ou pensamos que já estamos sonhando. E assim Miramês acrescenta que na primeira faculdade, a faculdade, conforme ele disse aqui nós usamos, ouvindo dentro da nossa cabeça, a primeira faculdade, na primeira faculdade funcionam duas glândulas que existem dentro da cabeça: a pituitária e a pineal, que captam as transmissões mentais do espírito comunicante. Na segunda, que são os registros pelos ouvidos, na segunda, funcionam as mesmas glândulas, mas de modo mais físico. Elas entram em conexão com algo mais de efeito físico, materializando-se os sons e estes tornando-se audíveis para o receptor. É como se fosse mesmo uma telefonia, mas com muito mais perfeição, dependendo da condição de quem transmite a mensagem. Então, assim, Miramês, na sua simplicidade e, ao mesmo tempo, sabedoria, ele vai nos esclarecendo acerca deste assunto, acerca desta questão número 409, que estamos estudando hoje, questão 409 de O Livro dos Espíritos. E, na sequência, ainda, ele nos fala que é importante nós seguirmos adiante com os nossos estudos, com as nossas reflexões, porque quando se tem visões de alguma imagem, pode-se dar mais vida a essas figuras pela oração e mesmo pelo amor que se pode desprender do coração. Quem ama é mais feliz em todas as pesquisas deste mundo para o outro, saindo dele já é mesmo sonho, quando se pode recordar ou não as façanhas no mundo dos espíritos. Com a prática desses exercícios, podem se orientar e desenvolver essas faculdades até se chegar à intuição verdadeira. A intuição verdadeira que estamos desenvolvendo pouco a pouco, que será um outro sentido para todos nós, um sexto sentido. Então, assim, Miramês nos chama a atenção acerca deste desenvolvimento verdadeiro da intuição. Precisamos trabalhar no bem, para o nosso próprio bem. Precisamos buscar constantemente o conhecimento, porque as faculdades vão se abrindo. Se abrindo como uma flor à claridade do sol. Então, para aprendermos a usar as faculdades mentais, usarmos as faculdades mediúnicas da melhor maneira possível,
É preciso que façamos esforços para educarmos a nossa mente. Educação mediúnica com Jesus, ou seja, educação mediúnica com base no Evangelho do Cristo, na nossa vida, constantemente praticando o Evangelho do Cristo, nas menores atitudes do nosso dia a dia. Conforme nós sabemos hoje, isso é muito difícil. A prática do Evangelho de Jesus, realmente ela não é fácil. E ele mesmo disse certa feita, quando foi questionado sobre o assunto. Mas ele respondeu acerca da necessidade de se fazer esforços. Fazei esforços para entrar pela porta estreita. E aí Miramês segue dizendo: cinzelar os dons espirituais é a nossa parte. E devemos dar mão nela, compreendendo que cada dia que passa é uma nova oportunidade de crescer. Então, a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade, nós vemos à nossa frente, simbolicamente falando, aquelas oportunidades de crescimento. Porque a vida é este evento maior, na condição de oportunidade, mas esta oportunidade macro, ela vem repleta de micros oportunidades. Então é por isso que aqui Miramês fala acerca de cada dia que passa é uma nova oportunidade, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. São oportunidades que temos para a nossa melhoria. E aí ele lembra na sequência uma frase, que é aquela frase: o nada se perde e nada se cria, é uma lei. E podemos nos basear nela, de modo que, se nos encontrarmos percebendo imagens, elas têm um fundamento. São filhas de nossa vida que se mostra como tal. Sendo assim, acrescenta o Espírito Miramês, amemos tudo e todos, no mais puro amor que se pode sentir. Amemos tudo e a todos, no mais puro amor que se pode sentir. Sendo assim, amando tudo e a todos, ou seja, fazendo assim, todos os caminhos se tornarão mais claros, se tornarão mais planos na nossa vida, e todos os caminhos serão atapetados de flores. Todos os caminhos florescerão, entregando-nos mais vida e mais alegria, mais paz e mais amor. Então, quanto mais nós buscarmos e praticarmos os ensinamentos de Jesus, quanto mais nós buscarmos a paz de consciência, a harmonia, o equilíbrio, os nossos caminhos se tornarão ou ficarão mais fáceis de serem percorridos. Porque eles receberão flores, porque nós estaremos em paz, nós estaremos vivendo e vivenciando o amor, a alegria, a fraternidade. Desta forma, o Cristo resplandecerá para a nossa vitória, onde quer que estejamos. E aí, Miramês encerra dizendo: nunca nos esqueçamos do aprimoramento, pois ele se faz parte
pois ele faz parte das nossas promessas ante a paternidade divina, que dentro de nós se chama consciência. Então, a paternidade divina, conforme aqui lembra o Espírito Miramês, em nós se chama consciência, porque a lei de Deus, ou as leis de Deus, estão gravadas na nossa consciência desde quando nós fomos criados por Ele. Desde quando, simbolicamente falando, nós saímos das mãos do Criador, nós já trouxemos como de fábrica, mais uma vez simbolicamente falando, este manual que é composto pelas leis de Deus. Como aqueles manuais que acompanham algum equipamento que nós adquirimos, algum produto que nós adquirimos em uma loja, que precisa de um manual orientativo de como usar com segurança aquele equipamento. Então a lei de Deus vem gravada na nossa consciência como se fosse um manual, um roteiro para a nossa vida. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença, por sua participação, por seus comentários, por seus compartilhamentos. Quero aqui abraçar fraternalmente a nossa irmã Janete Rodrigues, Delise Maria, Cleomar Luz, Vilma Guimarães Rocha. Abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração, seus filhos do coração, e também a nossa irmã Tânia Luz. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada. E em breve, com a graça e permissão de Deus nosso Pai, pretendemos voltar a nos reencontrar aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e aprendizado à luz do Evangelho do Cristo. Até breve!